Voltando àquele jogo do Real, Real Bilbao, não foi? Fizeste um lei ao Real, um 0-2, se não me engano. Depois, na segunda parte, mudaste de ideia. O Bilbao marcou, mudaste de ideia, pronto, viste valor em ir ao contrário. Sim, naquele caso, com o dinheiro que tinhas no Real Madrid, a perda seria completamente diferente do que estando em lei ao Real Madrid, só perder um tico ou dois. A odd, imagina que o Bilbao marcava o segundo gol, a odd ia para um 90, 2, não sei, dependendo do tempo que fosse o gol. Eu sei que vais responder depende, mas o que é que achas que poderia acontecer mais nesse jogo? O que é que passava a ser o teu trabalho nesse jogo? Se acontecesse isso? Sim, quando já estavas no Real Madrid, exato. Não, nesse caso eu perdia muito dinheiro. O que ele estava a dizer era... O que aconteceu nesse jogo é que realmente o Bilbao marcou o gol e, portanto, eu depois voltei a apostar a favor do Real Madrid. Numa primeira fase, apostei a favor do Real Madrid, mais acima, e então dividi os lucros. Eu acho que nessa altura ainda estava a perder dinheiro com o jogo, e assim que foi o gol do Bilbao, eu passei a ganhar 7.000 euros, acho que foi assim, não tenho a certeza já. E o que aconteceu foi que nessa altura, pelas justificações que eu enumerei na altura, francamente agora já não me recordo, mas julgo que aquilo, eu acho já me recordo, e até foi uma das críticas que me fizeram, que eu acho que é muito injusta e que é de alguém que não é muito experiente ao fazer-me esse tipo de críticas. A justificação que eu dei para depois apostar novamente a favor do Real Madrid e uma quantidade um pouco superior dos 5.000 euros, 10 vezes mais que os 5.000 euros, né? Foi que nesse jogo em específico o Mourinho não estava no banco do Real Madrid, tinha sido expulso, e a minha análise foi que os jogadores do Real Madrid estavam a descansar, quando estavam a ganhar por 2-0, estavam já a pensar no jogo do Barcelona e estavam a relaxar. Isso vê-se, como é que se vê estes momentos? Vê-se quando em lances de bola dividida, por exemplo, os jogadores do Real Madrid já não metem o pé com aquela força. Os jogadores de Bilbao começaram a ganhar todas as bolas divididas. Aqueles espaços longos que se o jogador do Real Madrid fizesse aquele sprint e ainda podia ser que ainda apanhasse a bola, já deixava de arriscar esse sprint. Uma série de aspectos que se consegue ver no jogo que interpretei que os jogadores do Real Madrid já estavam a pensar no jogo do Barcelona. Mas também pensei que isso só poderia ter acontecido porque o Mourinho não estava no banco. Se o Mourinho estivesse no banco, estava lá aos saltos, uma coisa qualquer, mas os jogadores haviam de entender que não podiam descansar e que o Bilbao estava a jogar melhor e que um gol do Bilbao, como acabou por acontecer, iria fazer com que o Bilbao voltasse ao jogo e o Real Madrid não poderia correr o risco de empatar o jogo antes de ir ao Barcelona. Então entendi que a mensagem que o Mourinho iria transmitir à equipa iria ter mais valor do que a mensagem que o treinador do Bilbao iria transmitir à equipa. Mas as pessoas dizem, o Mourinho, então se o Mourinho vai dizer à equipa para jogar melhor porque não pode estar a pensar no Barcelona, mas o outro treinador não vai dizer o mesmo. Então, quer dizer, este raciocínio é que todos os treinadores são iguais. O peso das declarações do Mourinho, o peso da motivação do Mourinho não é igual ao peso da motivação do Barcelona, por isso é que o Mourinho é o melhor treinador do mundo, não é igual ao peso da motivação do treinador do Bilbao, por isso é que o Mourinho é o melhor treinador do mundo e o treinador do Bilbao não, embora seja bom, não é? Portanto, eu interpretei dali que o Mourinho, as palavras do Mourinho iriam fazer mais efeito, iriam surtir mais efeito nos jogadores do Real e que, embora, claro, que o treinador do Bilbao tenha dito vamos pessoal, estamos a jogar bem, basta um golo e empatamos, mas ali viu-se isso. Os jogadores do Real Madrid entraram com toda a adrenalina, entraram com toda a energia no jogo, acabaram por fazer o 3-1. A minha análise aí estava correta, voltei a ganhar dinheiro com o golo do Real Madrid. Enfim, agora, respondendo à tua pergunta, se fosse ao contrário, se a minha análise estivesse correta, se estivesse incorreta, primeiro era difícil de eu... sim, sempre. E no caso de ganho também.
Sempre. Sim. O que eu posso fazer é, o meu ponto de partida, em caso de marcar um golo ou sofrer um golo, o meu ponto de partida é sempre fechar aquele trade. Sempre. Ou seja, divido as perdas ou divido os lucros, sempre. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer que isso não é bom nem é mau. Isso é a minha forma de trabalhar, é a minha forma de apostador, é a minha forma de estar no mercado. Mesmo que, imagina, portanto, nessa situação eu tinha um back a favor do Real Madrid e pode parecer um contrassenso. Se o Bilbao fizesse um golo, aquilo que eu fazia a seguir era fazer o lay ao Real Madrid, mas depois de ter repartido as perdas, se eu chegasse à conclusão que a odd do Real Madrid estava alta, poderia fazer outra vez o back. E então, mas porquê é que fizeste um lay e um back? Até posso ter perdido dinheiro aí. Eu faço isso porque percebi que nessa altura dava-me jeito de ser ali o bote do Bezos. Nessas situações, quando eu sofro um golo, ou quando a minha equipa marca um golo, nessas situações eu não tenho a capacidade emocional para conseguir tomar a decisão mais correta. Nessa altura dá-me jeito de ser um bot. E é isso que eu sou. Nessa altura, o bot não pensa se deve, faz aquilo que eu lhe mando. E aquilo que eu me mando fazer é fechar qualquer que seja a situação.